Vamos dar início então ao nosso webinar. Bom dia a todos que estão entrando aí, tem mais pessoas entrando aí, o pessoal vai se juntando aí pouco a pouco. Mas vamos lá então. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao webinar que nós vamos apresentar hoje. Hoje o tema é o papel da simulação na indústria 4.0. Gostaria apenas de avisá-los que dentro da plataforma aí do GoToWebinar, você tem uma parte aí de dúvidas, né? Ou na parte de chat. Fiquem à vontade para compartilhar qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, que na parte final eu vou ler essas dúvidas e vamos responder essas dúvidas aqui na parte final da apresentação, ok? Lembrando a todos que essa gravação, essa apresentação está sendo gravada, então posteriormente nós vamos enviar um link onde vocês poderão acessar essa gravação para poder compartilhar internamente, para poder rever algum dos tópicos, né? E no final também deixo o meu contato para a gente ok? Muito obrigado a todos. Vamos lá então. Hoje o tema da apresentação é o papel da simulação na indústria 4.0, um tema muito bem falado, um tema muito comentado, principalmente dentro da engenharia, né? E nós, grupo da MSC, parte né, da Hexagon, nós temos aí um papel fundamental, soluções inovadoras em relação à tecnologia de simulação, e eu gostaria de contextualizar um pouco a simulação dentro das tecnologias, né, da filosofia que envolve a indústria 4.0. Gostaria apenas de lembrar que nós estamos vivendo, né, até então era uma fase atípica. Hoje já se tornou uma era atípica, onde aqui você tem um vídeo do grande prêmio, né, da Estíria, que foi entregue no ano passado, foi entregue através de um robozinho, né, para que evitasse o contato humano aí por conta da pandemia, por conta do vírus Covid-19. Então, com isso, novas tecnologias, novas metodologias, novas formas de você fazer algo que até então era considerado comum, começaram a serem analisadas e desenvolvidas. E é essa era que a gente vive hoje. É a era onde pequenas empresas, né, pequenas startups estão competindo com gigantescas empresas, né, mais renomadas. E não é diferente na engenharia. Na engenharia, nós ouvimos muito sobre o tema Indústria 4.0, onde não existe um conceito definido para a Indústria 4.0, mas uma série de pilares, uma série de filosofia, uma série de tratativas dentro das indústrias que fazem com que as empresas se tornem mais competitivas, mais atuais e mais adeptas, mais adaptativas em meio a essa era atípica que a gente está vivendo. E a revolução industrial não é de hoje, nós já vivemos aí várias outras revoluções industriais. A indústria 4.0, é considerada como uma quarta revolução industrial, ou também conhecido como a era da inteligência, onde o manuseio e a administração, né, dos dados é um grande diferencial. Hoje, com a expansão da internet e as possibilidades que a internet ela nos deu, né? Com isso, nós, engenheiros, nós temos a habilidade de tratar os dados, de usar os dados a nosso favor e poder implementar a filosofia da indústria 4.0 de uma forma mais eficiente. Vamos lá, então. A indústria 4.0 ela é composta por 9 pilares, tá? E dentro dos pilares você tem aí diversas tecnologias, né? E uma das tecnologias da indústria 4.0 é a tecnologia da simulação, que é o que eu vou focar hoje aqui nessa apresentação. Porém, vale focar que existe um outro pilar na indústria 4.0, que é a integração dos sistemas, né? Os pilares da indústria 4.0, elas não andam individualmente, elas andam integradas entre si. Então, por mais que hoje aqui eu vou comentar sobre simulação, eu vou tocar em alguns outros tópicos também de outros pilares da indústria 4.0. Então, a simulação ela é o pilar de entrada, e no final da apresentação eu vou fazer mais comentários sobre essa abordagem, mas a simulação é o pilar onde você vai conseguir tocar, atingir outros pilares também para te ajudar na implementação da indústria 4.0, ok? Vamos lá então. O que é a simulação? Caso você não tenha conhecimento, não tenha familiaridade com essa tecnologia, eu vou fazer uma rápida explicação, né? Aqui você tem um componente estrutural tirado dentro de uma aeronave, né? E quando você tem o CAD, quando você tem o desenho 3D desse componente,
Eu posso, através de soluções de simulação, criar uma malha, né, como vocês podem ver na tela, e através dessa malha é possível, através de cálculos matemáticos, você fazer diversas análises. No caso aqui, uma análise estrutural. Então, com a análise estrutural, eu consigo prever onde eu preciso aumentar ou diminuir a espessura, onde eu preciso colocar ou não um fator de enrijecimento, onde vai existir a maior tensão estrutural, e eu vou ter que trabalhar a minha geometria, vou ter que trabalhar a condição de operação, vou ter que trabalhar o material que eu vou colocar nesse componente para eliminar qualquer tensão estrutural que possa possa causar algum dano estrutural nesse componente, né? Dependendo aí da operação de trabalho dele. Então esse é um dos exemplos onde você consegue, através de simulação, através de um ambiente virtual dentro do computador, você criar essa malha virtualmente e ainda virtualmente você fazer otimização no seu componente, no seu produto. Então essa é uma das aplicações da simulação. Vou trazer uma outra aplicação, análise dinâmica, onde você tem um conjunto mecânico que existem componentes que interagem entre si e existe uma cinemática, existe uma dinâmica por detrás e eu consigo, né, quando tenho o desenho 3D desse conjunto mecânico, eu consigo levar para dentro de uma solução de simulação dinâmica e eu consigo simular a operação desse componente e entender e estudar, analisar o comportamento dinâmico e cinemático desse conjunto como um todo, né? Com isso eu consigo tirar parâmetros de engenharia, como a aceleração dos componentes, né, como as cargas que estão envolvidas em cada componente, para eu então levar lá para análise estrutural e fazer um estudo mais aguçado, mais detalhado. Eu consigo entender como que o sistema ele vai vibrar, como que a flexibilidade dos componentes, né, vai gerar, vai sofrer as vibrações de operação e como que isso vai interagir com a parte estrutural, entender como, né, se o componente ele vai entrar em ressonância ou não. Tudo isso dentro de um ambiente virtual. E essa é a tecnologia da simulação. Aqui são dois exemplos que eu mostrei para vocês, mas existem diversas outras análises, como, por exemplo, análise acústica. No ambiente virtual eu consigo ver a performance acústica, né? Hoje, as regulamentações acústicas que são exigidas pelas empresas, pela própria indústria, está cada vez mais rigoroso. Então, você estudar o comportamento acústico dos componentes está cada vez mais fundamental. Um outro tópico aqui também que é a análise fluidodinâmica, que é você entender como que o comportamento de um determinado fluido, seja ele líquido ou gasoso, vai influenciar dentro de um ambiente, né? Muito utilizado aí para análises térmicas de ar-condicionado, ou da aerodinâmica de um veículo, ou da infiltração de água dentro de um componente de um motor. Tudo isso envolve a disciplina de fluidodinâmica, que também pode ser simulado no ambiente virtual. O outro exemplo também é a análise de manufatura de processo. Você tem conformação mecânica, seja frio a quente, você tem soldagem, você tem diversos processos de manufatura em que você pode simular no ambiente virtual primeiro para otimizar o seu processo de manufatura e conseguir gastar menos protótipos físicos e já conseguir desenvolver um processo eficiente, né, onde você tem menos perdas possível. Então, aqui eu dei um panorama aí de alguns tipos de simulação. Eu vou mostrar alguns cases aqui que nós temos com os nossos clientes aqui da MSC, mas qual é a vantagem de você ter a tecnologia de simulação, né? E algumas vantagens que eu trago aqui é a resposta rápida. Você não precisa depender de protótipos físicos para fazer algum estudo, para validar algum desenvolvimento, por exemplo. Você pode fazer toda a otimização no ambiente virtual, com os protótipos virtuais, otimizar o seu produto ou o seu processo, e então quando você partir para o protótipo físico, você já vai ter o componente otimizado. Então você aplica aquela filosofia de desenvolver correto pela primeira vez, né? Isso quando se trata de protótipo físico, porque você já fez todo o processo de otimização durante o desenvolvimento virtual do componente, né? Isso faz com que o processo de desenvolvimento, seja do produto ou do processo, se torne mais rápida e mais competitiva. Uma outra vantagem muito interessante também é a transferência de conhecimento. Uma vez que você tem um modelo virtual, onde existe ali um estudo que foi feito nele, ele é registrado, porque ele está ali dentro do software. Dentro do software você pode tirar relatórios, né? Você pode trabalhar o pós-processamento, que é o que nós chamamos, para conseguir registrar esse conhecimento, registrar as análises
Uma vez que você tem isso registrado, você consegue mensurar e até mesmo transferir esse conhecimento para outros departamentos, para outros fornecedores, né, ou para outros engenheiros também. Né? E como eu comentei, uma vez que você tem o registro, você consegue medir a performance, né? Você consegue tirar os indicadores aí para conseguir melhorar o seu componente ou o seu processo como um todo. E para mim, uma das maiores vantagens da simulação é você ter na sua mão o conhecimento, conseguir entender por que o componente ele quebra, né, ou ele deforma em uma determinada condição de trabalho, por que algum componente ele entra em ressonância em alguma condição de trabalho, você entender, né, onde existe a falha, a brecha, onde ocorre essas falhas, né, te dá o poder do conhecimento, e quando você tem um conhecimento, você consegue desenvolver melhores produtos, você abre margens para você operalizar a inovação. Então, você obter esse conhecimento é uma das vantagens mais primordiais aí da simulação. E a simulação, ela não é exclusiva, ela não é focada em uma indústria única, ela pode ser aplicada, a simulação, ela é disciplinar, ela opera na disciplina, e uma mesma disciplina, ela pode ser aplicada em diversas indústrias, né? Seja ela na indústria automotiva, na indústria aeronáutica, na indústria da energia, dentre outras indústrias, né? Como eu mostrei, a disciplina da análise estrutural, a disciplina da dinâmica, a disciplina da acústica, e assim em diante. Mostrando para vocês rapidamente aqui como foi a evolução da simulação. Um processo de desenvolvimento tradicional, onde não é utilizado a simulação, corre mais ou menos nesse fluxo, onde você tem a fase de design, a fase de desenvolvimento do desenho, né, do projeto como um todo. Você vai então fabricar um protótipo físico, e você vai testar esse protótipo físico e avaliar a performance desse componente, para então dar um feedback para o design então fazer melhorias, fazer a otimização, fabricar um novo protótipo, fazer o teste novamente, avaliar qual foi a performance da modificação feita no design, e isso, né, você passa por essa iteração até chegar numa configuração, no setup de design, no setup de componente ou de processo que é aceitável, né, que está dentro dos requisitos do projeto. E essa iteração ela pode demorar desde semanas, meses, dependendo da indústria, pode demorar até anos. E como que a simulação ela entra, né? Aqui no caso, o desenvolvimento tradicional ele acaba sendo demorado e às vezes resulta em produtos não otimizados o suficiente. Agora, um processo de desenvolvimento com a utilização da tecnologia de simulação começa também com design, né? Você vai fazer o desenho do projeto ou o desenho do processo, e agora você vai fazer a simulação desse design, dessa configuração que você desenhou com base em know-how e tudo mais. Uma vez que você simulou, na simulação você já vai entender qual que vai ser a performance desse componente, desse processo. Então, você consegue voltar já para o design, já fazer as melhorias, cada simulação indicou ali que vai existir algum ponto de falha, vai existir algum ponto que não vai atender os requisitos do projeto, eu já então volto para o design, eu já faço as modificações, eu já faço as otimizações e eu passo a simular novamente e avaliar qual que é a performance aí dessa modificação, qual que é o resultado dessa modificação que eu propus, né? Então a simulação, perceba que ela te dá a possibilidade de otimizar antes de você realmente fazer um protótipo físico. Uma vez que você já otimizou o seu conjunto mecânico, né, o seu produto ou processo, através da simulação, agora sim você vai fazer um protótipo para validar a sua configuração virtual que você definiu. Então você vai fazer o teste e fazer a validação. Perceba que nesse fluxo você trabalha muito mais a parte virtual, a otimização na parte virtual, e o protótipo você faz apenas uma vez, né? São poucas iterações físicas que você vai precisar fazer, otimizando aí o processo como um todo, reduzindo o tempo de desenvolvimento e fazendo com que os seus custos diminuam, já que o seu protótipo físico é diminuído drasticamente. Então é um processo muito mais rápido e você consegue otimizar os seus produtos, que é aquela história que eu comentei do conhecimento. Uma vez que você tem o conhecimento em mãos, você consegue cada vez mais fazer um produto mais competitivo e mais otimizado. Perfeito. E essa filosofia de simulação, ela também vale para a cadeia de fornecedores, né? Supomos aqui um exemplo onde você tem
uma montadora, né, onde dentro dessa montadora você tem os seus fornecedores, né, os Tier 1, né, também conhecido com esse nome, onde esses fornecedores vai fabricar, vai desenvolver os componentes e vai fornecer para a montadora. E os próprios fornecedores também tem ali o fornecedor de material, por exemplo, que vai fornecer esses recursos, né, para que o Tier 1 possa desenvolver um componente eficiente. Quando você tem a simulação, a tecnologia de simulação implementada, tanto na montadora como nos seus fornecedores, a troca de informação é muito mais eficiente, né? Então, ao invés do Tier 2 passar uma amostra, né, do material para o Tier 1 avaliar e ver se está correto, ela pode passar um modelo virtual, né, que represente as características desses materiais para que o Tier 1, né, o desenvolvedor do componente, utilize esse modelo virtual dentro do seu modelo virtual para fazer as otimizações, né, do componente como um todo, e da mesma forma o Tier 1 pode fornecer o modelo virtual para a montadora a fazer a avaliação do conjunto completo, utilizando as características virtuais desenvolvidas tanto no Tier 1 como no Tier 2. Então essa troca de informação é muito mais eficiente quando você tem essa filosofia da simulação implementada desde lá do produto final até toda a cadeia de fornecedores. Então facilita muito e deixa o processo muito mais ágil, né? Aqui entra então um pilar fundamental da indústria 4.0, que é a integração do sistema. E o DNA da simulação acelera drasticamente o processo de desenvolvimento. E quando se fala sobre DNA de simulação, então aqui entra o papel da MSC Software. Nós somos uma empresa pioneira aí na tecnologia de simulação e essa tecnologia está no nosso DNA. Hoje a MSC Software faz parte do grupo Hexagon, que é um grupo muito maior, onde engloba ali toda a cadeia de desenvolvimento, não só a simulação. Nós MSC Software fazemos o papel de conhecimento de simulação, mas agora dentro de um fluxo completo de desenvolvimento de produto ou de processo totalmente englobado e contextualizado dentro da filosofia da indústria 4.0. Então nós da MSC Software nós temos um portfólio de tecnologia de simulação dessas diferentes disciplinas, seja uma análise estrutural, uma análise acústica, uma análise dinâmica, uma análise de manufatura. Nós temos esse portfólio multidisciplinar. Eu vou mostrar para vocês a vantagem de se ter um portfólio multidisciplinar, que então podemos ajudar as empresas a entrar aí na transformação digital, que é a implementação da indústria 4.0 ou da filosofia dos pilares da indústria 4.0 para tornar as empresas, os engenheiros cada vez mais competitivos, cada vez mais atuais e cada vez mais ágeis, né, que são recursos, são requisitos hoje na indústria, principalmente quando se trata de indústria 4.0. Os prazos estão cada vez mais curtos, os componentes, né, os conjuntos estão cada vez mais competitivos e você utilizar tecnologias, né, você conseguir fazer bom uso de tecnologias como essa de simulação de forma eficiente faz com que todo o seu processo seja mais ágil. Então vamos lá, falando então de algumas análises dentro do portfólio da MSC, aqui nós temos algumas análises que eu listei, né? Então você tem aqui a análise estrutural, que é muito utilizada aí para desenvolvimento de componente, produto, tudo que você desenvolve, você precisa analisar se ele vai quebrar, se ele vai empenar, se ele vai entortar, se ele vai deformar, né? Tudo isso você tem que prever e poder fazer um estudo aí da geometria de forma coerente, de forma que atenda a esses requisitos estruturais. E quando se trata de material, quando se trata de geometria, existem efeitos não lineares, que são efeitos mais avançados, exige uma matemática mais avançada, né, onde existem soluções de tecnologia também que conseguem implementar essa matemática mais avançada e prever deformações não lineares, como por exemplo deformação de borracha, onde você tem deformações de 150, 200, até 300% de deformação, muito diferente dos metais, né? Então, esse tipo de aplicação também é possível fazer através das soluções de análises não lineares, né? Nós temos também a análise termofluido, onde você tem aí a fluidodinâmica de um ar, né, ou de um fluido, como que isso vai afetar a estrutura térmica, né, de um componente ou de um ambiente, por exemplo. Então você entender
como que o fluido vai interagir de forma térmica dentro desse componente é fundamental para você ver se não vai ter aquecimento acelerado, aquecimento sobrecarregado, né? Ou também a interação fluido-estrutura, onde você tem, por exemplo, a aerodinâmica de um componente, né? Você tem forças exercidas por fluidos em dinâmica, em movimento, né? Quando você tem veículos em alta velocidade e até mesmo em baixa velocidade, você pode ter coeficiente de arrasto altíssimos, que vai gerar aí uma força de reação, e isso também pode ser estudado, analisado em um ambiente virtual. E como eu comentei lá no começo, para você fazer um estudo, né, seja estrutural, seja de fluidodinâmica, seja não linear, né, você precisa criar uma malha. A solução ele vai conseguir calcular as deformações, ou a resposta que você está buscando, através do cálculo dentro dessa malha que você criar. E nós da MSC nós temos um software inovador chamado Apex, que é focado nessa parte de edição de geometria e criação de malhas. Se você já é mais familiarizado com a tecnologia de simulação, você sabe que, talvez você já entenda que 80% do trabalho necessário para fazer uma simulação, ele está no pré-processamento, que é você editar a malha, que é você trabalhar a geometria, você fazer as considerações necessárias para você criar essa malha. E o Apex ele traz um ambiente muito amigável, muito mais prático e fácil para você, tanto no processo de aprendizagem, né, como também no processo de operação, para que você consiga fazer as malhas de uma forma muito prática, rápida, ganhando produtividade aí no desenvolvimento de um modelo virtual, né? E além disso, nós temos também outras diversas análises, como a parte de multifísica. No próximo slide eu vou mostrar um exemplo de uma análise multidisciplinar, onde você tem agora mais de uma disciplina trabalhando ao mesmo tempo. Eu tenho sistemas de dinâmica, né? Dinâmica dos mecanismos. Então, por exemplo, eu tenho o flap de uma aeronave, eu tenho a suspensão trabalhando de um veículo, eu tenho o sistema de mola amortecedor numa máquina lavadora, toda a parte de mecanismo, tudo que envolve movimento, cinemática e dinâmica, você pode simular também com a tecnologia da simulação e entender como o mecanismo ele vai performar, seja em relação ao movimento, se ele vai fazer o movimento correto, ou em relação à dinâmica, né? As forças envolvidas no movimento, se as forças envolvidas vão ser o suficiente aí para não gerar nenhuma falha, nenhuma deformação, nenhum problema estrutural durante a dinâmica, né? Durante a operação de um mecanismo, tá? Uma outra aplicação também muito requisitada e muito conhecida também é a fadiga. Você, né, quem é engenheiro estrutural entende muito bem que quando algum componente ele passa por deformações, ainda que ele não chegue na deformação, na tensão de escoamento, né, ainda que ele não deforme de forma permanente, se você submeter esse componente, esse material, né, em um ciclo muito alto, onde você vai ciclar essa carga, ainda que ele não atinja deformações permanentes, em algum momento ele vai acontecer o efeito da fadiga, ele vai romper, ele pode deformar permanentemente devido ao efeito de fadiga. Então, você estudar a ciclagem da carga dentro de um componente, dentro de um material, dentro de um conjunto, é fundamental para você prever, para você estudar a previsão de vida desse componente, né? E você, então, desenvolver uma garantia aí apropriada para esse componente ou esse conjunto. Então, você fazer simulações de fadiga e fazer essa previsão ainda em fase de desenvolvimento, sem necessidade de você criar o produto físico, colocar numa bancada e fazer ele ficar ciclando ali por milhões de vezes, o que é custoso e demorado, você pode fazer isso também dentro do ambiente virtual e prever a durabilidade aí dos componentes. E por último, a simulação de sistema de controle, onde você então consegue criar uma lógica. Hoje se fala muito sobre motores, sobre carros elétricos, carros autônomos, algoritmos de inteligência artificial, que eu também vou comentar mais para frente da apresentação. Então toda essa parte de know-how eletrônico, né, essa parte de inteligência artificial, inteligência é uma lógica que foi desenvolvida, customizada para uma aplicação específica, eu também posso desenvolver
essa lógica dentro das soluções da MSC e incorporar essa lógica dentro de um mecanismo, por exemplo, dentro de uma simulação fluido-estrutural. Então você consegue ter uma integração muito otimizada, onde você tem lógicas pré-definidas com dinâmica já muito bem estabelecida, né? E quando se fala sobre multidisciplinaridade, eu tenho aqui um exemplo, onde eu tenho um sistema de exaustão. Aqui é o resultado de uma simulação fluidodinâmica. Nessa simulação, o que está sendo avaliado é o comportamento do fluido gasoso, nesse caso aqui, né? Qual que é a dinâmica desse fluido. E uma vez que eu tenho essa simulação fluidodinâmica desenvolvida, eu tenho os resultados dessa simulação. Agora, então, eu posso, através desse resultado, fazer um estudo acústico, por exemplo. Então, aqui eu não estou fazendo um estudo acústico analítico, eu estou fazendo uma análise acústica baseado no comportamento fluidodinâmico do componente. Então, eu tenho agora duas disciplinas conversando entre si. Então, eu consigo ter uma análise muito mais precisa, muito mais robusta, em que até então, até um tempo atrás, diversas abordagens simples eram consideradas. Hoje já pode se ver que não é mais. Você precisa, então, aprimorar a complexidade da análise, né, e você fazer uma análise multidisciplinar, onde você tem mais de uma disciplina interagindo entre si, está cada vez mais um requisito primordial. Eu trago aqui um case da Magneti Marelli, onde eles tiveram o desafio de desenvolver um braço de suspensão, ou conhecido também como uma bandeja, né, que antigamente era de metal, e o objetivo deles era desenvolver um braço de suspensão de polímeros, né, de material muito mais leve, porém eles não poderiam perder a resistência, né, e ainda que o braço de suspensão ele trabalha em operações bastante rigorosas e bastante cíclicas também, então a questão de fadiga é muito importante. Esse era um desafio muito grande, né, para eles conseguirem desenvolver isso apenas através de testes de protótipos físicos. Demoraria bastante tempo para eles fazerem todos esses testes e conseguir chegar numa configuração otimizada. Com a tecnologia da simulação, eles conseguiram então fazer diversas configurações desse braço de suspensão de polímero, entender quais eram as regiões que eles precisavam enrijecer, colocar esses brackets, né, para poder criar um fator de enrijecimento e atender aos requisitos estruturais aí, e utilizando um material muito mais leve, né, muito mais inovador para o desenvolvimento desse componente. Tá? Bom, uma outra, até então, tudo que eu mostrei aqui para vocês foram o desenvolvimento aí de produto, porém existe aí uma abordagem muito forte de simulação dentro do processo de manufatura, seja com formação a quente, com formação a frio, seja em processo de soldagem, seja para planejamento de custo, onde é primordial você prever, né, quanto que vai custar aí todo o processo e fazer um planejamento apropriado, assim como também na manufatura aditiva. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado em relação à manufatura aditiva, que é uma simulação, que é uma tecnologia disruptiva, né, é algo que mudou o Oriente, mudou bastante a forma como algum componente ele é fabricado. Mas quando se trata então de conformação, eu trouxe aqui um vídeo, né, um vídeo de exemplo de conformação a quente de uma biela, né? Então aqui eu tenho um vídeo do processo de manufatura e eu vou simular, né, e colocar aqui lado a lado para vocês verem o resultado da simulação comparado com o processo físico. Você pode ver aí que na primeira batida você já tem uma correlação muito boa, pelo menos visual, né? E algo que você consegue enxergar na simulação e não no processo físico, como vocês podem ver na simulação, já começou a aparecer uma escala de cores. Eu consigo, através da simulação, entender a região onde você vai ter uma tensão residual mais alta, onde você vai ter uma região onde não foi aquecido o suficiente, por exemplo, e aí a conformabilidade do componente está mais comprometido. Então você consegue entender através das respostas da simulação, aonde que você pode melhorar no seu componente como um todo, qual a região que vai ter aí uma sobrecarga maior, seja termicamente ou estruturalmente. Eu consigo ver aí
qual que é a região que vai ser refugada, né? E conseguir otimizar para que seja desenvolvido menos refúgio possível. Então, tudo isso eu consigo simular no ambiente virtual, correlacionar com o ambiente real, né? Fazer essa correlação, avaliar e otimizar o seu produto como um todo. Então, esse é um dos exemplos aí de simulação de processo de forjamento a quente, né? Tá? E dessa mesma forma, é possível desenvolver um processo de solda, é possível desenvolver outros tipos de processo de manufatura, seja por roll forming, por rolo, você pode simular o processo de tratamento térmico, né, para entender como que o material ele vai se comportar, as condições do tratamento térmico que você vai aplicar. E uma outra tecnologia também muito comentada, também considerada como um dos pilares da indústria 4.0, é a manufatura aditiva, né, que é a impressão 3D, que mudou aí a forma como os componentes eles são criados. Você consegue fazer otimizações que na tecnologia da manufatura negativa, né, que você tira material, você jamais conseguiria chegar numa geometria como é possível com a manufatura aditiva, né? Então você tem algumas soluções inovadoras, algumas soluções alternativas, né? E algumas soluções customizadas, individualizadas, que aí você tem uma geometria específica para uma operação, como por exemplo a criação de um prótese, que você tem que criar uma geometria para cada prótese que você for criar, né? Você não consegue fazer uma produção em série desse componente. Então você, com uma mesma máquina, você consegue desenvolver, você consegue fabricar componentes de diferentes de geometria. Basta você mexer no desenho virtual e a própria máquina ela já vai respeitar essa modificação. Então, a manufatura aditiva ela trouxe um modo de pensar, um modo de desenvolver muito diferente do que já existia até então. Como, por exemplo, aqui eu tenho um bloco onde você tem vários furos, né, onde ele tem uma geometria interna, e que antigamente você só conseguiria criar essa geometria, né, pegando um bloco maciço e fazendo os furos, fazendo os caminhos aí necessários, né, conforme requisito do projeto. Agora, já com manufatura aditiva, eu já consigo fazer algo muito mais otimizado, né? Aí você tem 79% de redução de massa, porque eu já não estou mais tirando material, agora eu simplesmente adiciono material aonde é necessário. E como você vai saber aonde é necessário? Você pode ver que as geometrias, você já viu algumas geometrias de manufatura aditiva, eles têm um shape, eles têm um formato muito diferente, né? Porque foi feito ali um estudo virtual, um estudo ainda na fase de desenvolvimento, né, de design, aonde era necessário, aonde era primordial existir enrijecimento, existir material e aonde não era. E aí você acaba chegando num design final bastante peculiar, né? Então a simulação ela ajuda você a desenhar da melhor forma aí aonde é necessário o material, aonde não é, e também existe dentro do próprio processo de manufatura existe aí a tensão residual, né? Quando você imprime uma peça e você faz a extração dessa peça, ela sofre uma deformação, né? Você pode ver aí deformações e tensões quando você faz a extração da peça e você prevê essa deformação por conta aí da tensão residual, né, e das partes termicamente afetadas, você consegue também prever isso e já fazer uma recompensação, ou seja, já fazer uma geometria que depois que ela sofrer essa deformação devido ao processo de manufatura aditiva, ela já consiga chegar na geometria do projeto, né? Então tudo isso você consegue simular, você consegue prever e estudar em ambiente virtual. Porém, simulação existem também seus desafios, tá? Existem também alguns problemas que surgem dentro da simulação e a MSC ela vem tratando esses desafios de forma muito eficiente. Eu vou dar um exemplo aqui então de um dos desafios da simulação. Supomos aqui então que eu tenho um modelo de pneu, você é um desenvolvedor de pneu, e eu quero estudar a performance acústica desse pneu. Para isso eu tenho que trabalhar ali o desenho ali dos sulcos do pneu para entender, né, qual que é a melhor configuração, o melhor desenho que vai gerar uma performance acústica melhor, né, apropriada para os meus requisitos. Principalmente hoje em dia que com a ascensão aí dos veículos elétricos, né, os ruídos do pneu, os ruídos do ar-condicionado, né, se tornaram acentuados, porque agora você já não tem mais o barulho, né, o ruído do motor encobrindo esses ruídos, né? Então, quando você faz uma simulação,
dentro de um desenho, você tem aí um tempo de simulação, né? É muito mais rápido do que você fazer um protótipo físico, fazer toda a validação física, porém existe aí um tempo de simulação, né? Você precisa de um computador para fazer toda a matemática rodar, simular toda a malha para que ele apresente os resultados. Então, quando você começa a brincar, já que eu estou no ambiente virtual, eu tenho a liberdade de fazer quantas modificações eu queira e para fazer, estudar aí qual que é a melhor configuração. E aí você começa a fazer a simulação de várias combinações, você começa a brincar com esse desenho, e então o tempo de simulação começa a se tornar muito maior. E o que era então um tempo muito pequeno começa a se tornar um tempo muito maior quando você tem dezenas de configuração. E as variáveis começam a aumentar. Bom, eu estou vendo o pneu avulsamente, mas como que ele vai comportar dentro de um veículo, dentro da condição de operação? E aí você passa de dezenas de configurações para centenas de configuração, né? E aquele processo, aquela grande vantagem de você otimizar o produto, você estudar todas as variáveis e entender qual que é a melhor configuração possível, começa a se tornar cada vez mais demorado, começa a se tornar o tempo de simulação começa a aumentar drasticamente, né? E esse processo de otimização também é conhecido como DOE, Design of Experiment, que eu tenho ali um produto e eu faço a varredura de um parâmetro só, por exemplo. Aqui nesse exemplo, eu tenho 3 veículos e eu mudei ali a suspensão, apenas a suspensão desse veículo. Você pode ver que tem um veículo que saiu rodando, porque a suspensão não conseguiu atender aí as acelerações laterais do veículo, e ele perdeu o contato, ele acabou perdendo o controle. Enquanto os outros, né, você pode ver que tem um carro aí que já sai mais de traseira, ele já tem uma dificuldade maior, mas ele consegue manter o percurso. E a última configuração, você pode ver que ele mal tem rolagem, uma suspensão muito mais firme, né? Então, é o mesmo veículo, porém com configurações diferentes. E o Design of Experiment, ele faz exatamente isso, ele começa a fazer essa varredura de alguns parâmetros para entender como que determinado parâmetro vai influenciar no resultado aí de uma manobra, de algum comportamento durante a operação. Né? Para exemplificar isso, eu tenho, por exemplo, a suspensão dianteira, né? Eu tenho 3 suspensões dianteiras para fazer o estudo de um único veículo. Né? Se eu tenho 3 suspensões dianteiras, eu faço 3 simulações, eu tenho um determinado tempo de simulação. E se eu coloco, então, a suspensão traseira? Eu também tenho 3 suspensões traseiras. Aí eu começo de 3 simulações, eu passo para 9 simulações. Então aí você pode ver que o número de simulação aumentou drasticamente. E se eu começar a colocar outros fatores, como o sistema de direção, como o pneu, né, o que acontece com as diversas combinações? E aí esse estudo do Design of Experiment começa a se tornar cada vez mais custoso em questão de tempo. Tá? Então, aí você começa ou você pode filtrar, não, eu não vou avaliar todas as configurações, eu vou avaliar apenas algumas. Porém, quando você faz isso, você está tirando da mesa, né, alguma possibilidade que poderia ser, alguma configuração que poderia ser a mais otimizada. Para isso, então, agora eu vou abranger mais um pilar da indústria 4.0. Eu comentei com vocês também a tratativa sem simulação, a tratativa com simulação, né? E aí você tem a tratativa de simulação com modelos reduzidos, que é você utilizar a inteligência artificial a favor dessa tecnologia de simulação, que é algo inovador, que é algo que a MSC, junto com o Grupo Hexagon, tem focado primordialmente. Como é que funciona a inteligência artificial? Né? O grande objetivo ali da inteligência artificial é você condensar toda a experiência disponível, tudo que você já simulou, você já entendeu, já estudou, você compactar essa informação para conseguir fazer predições instantâneas e conseguir ganhar tempo de simulação. O grande, né, eu comentei aqui que a gente está vivendo a era da inteligência, a era da informação, né, e o grande diferencial que nós temos hoje em relação à indústria 4.0, a quarta revolução industrial, é nós termos os dados disponíveis para que a gente possa utilizar esses dados a favor da competitividade, a favor da tecnologia, a favor do desenvolvimento, do avanço aí e da inovação. Né? E aqui na simulação não é diferente, uma vez que você tem dados, você não precisa mais passar pelo processo tradicional. Você pode criar um modelo de inteligência artificial que vai fazer uma predição, vai prever os resultados com a mesma precisão de uma simulação sem a inteligência artificial. Vamos ver como que isso funciona na prática.
Eu comentei sobre o DOE, onde você faz ali uma combinação, né, diversas combinações aí das variáveis para você fazer centenas ou milhares de simulação, né, de todas as configurações. Com a utilização da inteligência artificial, você já não vai fazer o DOE de todas as configurações. Você vai selecionar algumas configurações apenas, você não vai abranger todas as possíveis configurações, você vai apenas fazer a simulação de algumas configurações, e essas informações, né, dessas simulações que você simulou, então você vai passar para uma solução de inteligência artificial que vai estudar, que vai entender, vai aprender a relação entre as variáveis e os resultados para ele criar então um modelo que vai fazer essa predição, né? E aí quando você quer estudar alguma configuração que não foi avaliada dentro lá do DOE, alguma outra configuração, agora ao invés de você rodar uma simulação tradicional, eu vou rodar a minha inteligência artificial que já entendeu qual será essa resposta, né? O resultado dessa configuração que eu não simulei. E você consegue então fazer essa predição de forma instantânea, muito mais rápida. Então eu faço um DOE muito menor para conseguir ainda assim obter resultados de todas as configurações possíveis. Aqui eu tenho um vídeo de um exemplo de uma simulação de crash. Aqui é uma simulação, né, bastante complexa, você tem deformações, você tem o material trabalhando, você tem não linear muito grande. E quando você roda uma simulação desse tipo, pelo menos vai demorar aí 3 horas de rodagem, enquanto que no modelo onde foi passado pela inteligência artificial, onde foi passado pelo processo de aprendizagem, o modelo de inteligência artificial conseguiu prever essa mesma resposta em alguns instantes, né, através da tecnologia de machine learning. Nós temos um caso da Pratt Miller, que desenvolveu aí um modelo virtual de um veículo como um todo, dentro do âmbito milenar. Eles tinham o objetivo aí de estudar a energia de absorção do veículo. Era um veículo off-road muito pesado, então eles entenderem a energia de absorção da suspensão, dos componentes como um todo, era fundamental para que esse veículo operasse de forma eficiente, né? Então eles listaram algumas variáveis aí que eles poderiam trabalhar, né? O que acontece quando você começa a mexer com as propriedades do amortecimento, né? Do damper, que é o amortecedor da suspensão. O que acontece se eu mexer na rigidez da mola, seja dianteira ou traseira, né? Esse veículo ele tem um curso de suspensão muito grande, então ele dá batente a toda hora, então você trabalhar com a rigidez do batente era muito, muito importante. Então eles pegaram essas 3 variáveis e começaram a fazer o DOE em cima dessas 3 variáveis e das configurações disponíveis para eles. Eles fizeram um DOE de 60 simulações, né? Então eles pegaram 60 configurações, né, para rodar dentro da simulação de dinâmica veicular, prever ali, né, a energia de absorção desse veículo e todo esse resultado foi passado para uma inteligência artificial, né? E uma vez que esse modelo de inteligência artificial foi calibrado, agora então outras 159 simulações foram rodadas em menos de 1 minuto por conta dessa tecnologia, fazendo com que esse processo de otimização, de você estudar diversas configurações de um modelo ou de um conjunto, de um processo ou de um produto, se torne muito mais eficiente, muito mais praticável, né? Ainda que o seu modelo seja um modelo robusto, seja um modelo complexo, multidisciplinar e tudo mais. Então a MSC, devido a esse vasto conhecimento das diversas disciplinas, a integração dessa disciplinaridade, inclusive com a tecnologia de inteligência artificial, traz esses recursos de forma muito mais eficiente. E aqui eu entro então na parte final da apresentação, que é a pergunta: como que eu posso implementar os pilares da indústria 4.0? Eu tenho ali integração de sistema, eu tenho ali manufatura aditiva, eu tenho ali diversos pilares fundamentais, porém eu me arrisco a dizer aqui que a simulação é a porta de entrada, porque ela é uma tecnologia bastante eficiente, ela exige baixo investimento, ela tem uma fácil implementação, não tem o hardware, não tem um investimento altíssimo, mas simplesmente você tem um computador, a solução rodando dentro do computador e ainda assim você tem a alta eficiência. Uma vez que você colocou você conseguir implementar a tecnologia da simulação
como eu comentei nessa apresentação, que a simulação está ligada com outros pilares, você automaticamente começa a puxar o desenvolvimento dos outros pilares, né? Às vezes você já tem algum outro pilar e você implementa a simulação e você consegue comunicar esses dois pilares para que você consiga cada vez mais ter um desenvolvimento ágil, ter um desenvolvimento competitivo dentro aí da filosofia da indústria 4.0. Então a simulação ele tem esse papel fundamental e nós da MSC Software, junto com a Hexagon, nós somos adeptos aí a ajudar as empresas, a ajudar os nossos clientes a se desenvolverem, a se tornarem mais eficientes, mais competitivos e conseguirem desenvolver aí soluções inovadoras, soluções que podem agregar valor, né, à engenharia brasileira e conseguir desenvolver empresas bastante fortes. Bom, a apresentação que eu tinha era essa. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Agora eu vou abrir a sessão de perguntas. Se você tiver qualquer pergunta, fique à vontade aí para compartilhar na janelinha de questions que você tem disponível aí na plataforma do GoToWebinar. E aí eu posso responder essas perguntas aqui ao vivo, né? No entanto, eu também deixo aí o meu e-mail, que você também pode me mandar um e-mail, entrar em contato comigo através do LinkedIn, só me procurar lá por Thiago Sonoda. A gente pode conversar, a gente pode ter uma interação. Hoje, infelizmente, devido à pandemia, as visitas a clientes estão cada vez mais reduzidas, porém, a gente pode conversar virtualmente aí para a gente começar uma discussão, para a gente ou continuar uma discussão, caso a gente já tenha entrado em contato, para poder ajudá-los, né, com a implementação da simulação, orientá-los quanto à melhor forma de implementar a simulação, como que a simulação vai poder agregar valor, vai ajudar vocês no desenvolvimento de produto ou de processo. Nós temos aqui um time técnico bastante eficiente, né, e nós estamos aí disponíveis para poder ajudá-los, para poder ter essa conversa e poder ajudar vocês. Tá bom? Vamos ver aqui as perguntas. Eu tenho uma pergunta do Wagner, né, que fala: a simulação tem uma aplicação bem clara para engenharia de desenvolvimento, mas para soluções de problema de peças e produtos, a simulação também tem sido aplicada? Com certeza, eu gosto de falar que a simulação ela tem duas aplicações primordiais, né? Eu poderia dividir em duas aplicações. A primeira seria o próprio desenvolvimento, você implementar a simulação no desenvolvimento de um produto, né? Você colocar na engenharia de desenvolvimento. E existe uma segunda aplicação que é a gente fala que é a cirurgia virtual, né? Quando você já tem um componente em campo, você já tem um componente que já é fabricado e ele apresenta algum problema ou existe a necessidade de você otimizar esse componente que já está em campo, você também pode fazer engenharia reversa desse componente para trazer as características da física desse componente para dentro da solução virtual e fazer a otimização de um componente que já existe, propor melhorias, né? Propor a otimização. Então, eu vejo muita aplicação da simulação aqui no Brasil, principalmente, quanto à utilização da simulação para resolver um problema, né? Não para desenvolver um novo produto. Também é muito bem aplicado. Depois, Wagner, eu vou anotar seu nome aqui, eu te mando um case muito interessante da Ford, que eles estavam com o veículo para lançar já, e quando eles criaram lá todo o protótipo e colocaram no campo de prova, existia um ruído absurdamente alto, né, que era ensurdecedor, e eles precisavam resolver isso de forma rápida. E se fosse apenas na tratativa física, até eles entenderem de onde estava vindo, né, eles tinham que submeter todo o conjunto em laboratório, isso acaba atrasando o lançamento do veículo, então eles optaram pela tecnologia da simulação, eles simularam todo o componente, eles conseguiram ver que a engrenagem ali do contra-eixo do motor é o que estava gerando problema devido ao processo de manufatura. Então eles utilizaram simulação de manufatura, simulação estrutural e simulação acústica, os três combinados para conseguir prever esse problema, propor a melhoria, fazer a modificação e então eles conseguiram lançar o veículo dentro da meta, né, do prazo estipulado. Eu vou pegar esse case aqui e depois eu mando para você, tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito bem, não vejo mais nenhuma pergunta aqui. Eu vou ficar mais alguns minutinhos, caso vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade. O Wagner respondeu aqui, obrigado
Obrigado, sou metrologista, estamos em processo de certificação e aplicação do MSA. A simulação pode facilitar a definição do método de medição? Com certeza, inclusive, aqui você já podemos auxiliar de uma forma muito mais abrangente com as tecnologias da Hexagon. Né? A Hexagon ela nasceu dentro da tecnologia de medição, então cada vez mais nós estamos mais adeptos, né, mais otimizados em relação a você implementar a simulação junto aí com processos de medição. Então, com certeza, nós podemos ajudá-los a isso sim. É visto que a simulação, aqui é uma pergunta da Patrícia, é visto que a simulação atua muito mais na parte de projeto, mas temos casos em que atue na área de qualidade das empresas também, para melhorar os produtos ou processos da companhia. Com certeza, eu já trabalhei já como engenheiro de qualidade e existe uma área muito vasta da aplicação da simulação na qualidade, porque a qualidade ela trata com diversos problemas que acabam acontecendo, com melhoria de processo de fabricação ou melhoria da engenharia de projeto, né? A mesma forma que eu comentei que a simulação ela pode ser aplicada para a resolução de um problema, né, um engenheiro de qualidade ele também pode aplicar as tecnologias de simulação, né, isso combinado com a engenharia de desenvolvimento, para conseguir resolver problema, para conseguir fazer otimizações, melhorias de um processo como um todo, principalmente quando se trata de simulação de processo de manufatura, né, que aí a gente tem alguns cases também bastante interessantes onde a engenharia conseguiu otimizar e reduzir bastante o índice aí de refúgio, o índice de não qualidade, né? Então, a gente pode aplicar, assim, a simulação para essa parte mais prática, né? Para resolução de problema. Beleza? Jair mandou aí parabéns, muito boa apresentação, será disponibilizada com certeza, a gente vai mandar um link, né? Primeiramente, obrigado aí pelos parabéns. A gente vai mandar um link da gravação e eu também posso compilar esses slides aqui e mandar para vocês também, tá? Eu estou anotando aqui, a gente tem aqui um relatório dos participantes, a gente também pode disponibilizar a apresentação. Qual a exatidão da simulação? Né? Uma pergunta aqui novamente do Wagner. Qual a exatidão da simulação? Tem uma margem de erro mensurável? Essa é uma ótima pergunta, porque isso é primordial, né? Uma coisa que nós devemos ser cautelosos é a gente entender que a simulação ela não vai dar todas as respostas mastigadas e tudo mais, né? Existe aí uma matemática por detrás do cálculo da simulação, né? Existe aí com certeza, dependendo das hipóteses que você tratar na resolução de um problema através da tecnologia da simulação, né? Você pode optar por abordagens que você vai ter um erro maior ou menor. Né? Então, se você pegar um modelo de um veículo completo, onde você tem sistemas bastante complexos, e você considerar, você eliminar alguns graus de liberdade, eliminar algumas físicas que existem no veículo, por exemplo, para que você tenha uma simulação mais rápida, você acaba criando um problema aí de você aumentar ou não o erro, né? Aí depende muito do quanto que esse erro é aceitável. Mas isso é mensurável, isso você pode medir através de correlação e você conseguir ver se o erro está dentro do que é aceitável ou não para você. A gente não gosta muito de falar erro, a gente fala sobre assertividade. Então a gente tem simulação em que ele é 80% preciso e a gente tem simulação que ele é 95%, 98% de precisão, que a gente já tem visto também. Tá? Então, tudo isso, existe um estudo de convergência que você faz de correlação para poder medir, mensurar esse gap, né? Bom, Jorge mandou aí, você enviaria a apresentação em nosso e-mail? Sim, todos estão cadastrados aqui, deixaram o e-mail, eu posso mandar essa apresentação aqui posteriormente. Né? Ele perguntou também se a Exxon presta serviço de simulação. Sim, também prestamos serviço, né? A gente trabalha tanto com o fornecimento da solução, né, de simulação, como também a parte de serviço. Aí a gente pode conversar mais
mais a fundo para entender qual que é a necessidade. Nós temos também treinamentos, né? Existem várias abordagens aí. O cliente às vezes ele já conhece a simulação, ele precisa da simulação, ele faz a aquisição, né? Às vezes ele precisa ser treinado para então começar a utilizar. Então nós fornecemos treinamento e também existe a consultoria, o serviço aí que também existe essa possibilidade. Beleza? 3 minutos para acabar a apresentação. Se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para mandar no meu e-mail, né? A gente vai estar então já finalizando essa apresentação. Eu agradeço aí a participação de todos e em breve nós mandaremos aí o link da gravação e ficamos à disposição aí para qualquer eventual dúvida, qualquer discussão, né? Para a gente conversar, para a gente ir conversando posteriormente. Ok? Muito obrigado a participação de todos. Até mais e boa semana, bom resto de semana para todos.